E vou contar para vocês como que eu conheci, como que eu cheguei na pessoa, né? Tô eu montando uma aula para o Citem de Disfagia da Braskem, que acho que foi a Fátima, lá do Rio de Janeiro, tinha me convidado, e para falar um pouco da interface da respiração, falar um pouco da parte de respiração, né, como fisioterapeuta e tal, e tô procurando os artigos, tal, não sei o que, interface respiração, disfagia, e começa a aparecer um nome lá, né, Renata Mankops, Renata. Mankops. Renata. E aí eu falei, quem que é, né? Aí eu fui pesquisar. E porque eu coloquei na aula a sua revisão sistemática Do MST. do treino muscular expiratório. E que foi uma coisa que eu aprendi para montar aquela aula, porque na físio a gente é muito voltado ao treino inspiratório. E a gente quase não usa treino expiratório. E eu comecei a ver, falei, deixa eu buscar aqui. Aí fui ver, tal, tava no Canadá fazendo um pós-doutorado, não sei o que. Eu falei, caramba, meu, e a gente muitas vezes não sabe dessas pessoas que a gente tem no Brasil, já perdeu, né, inclusive, já tinha ido embora, e a gente não fica sabendo, né? Eu achei muito legal, muito legal. E aí fui perguntar, falei, pessoal, Fátima, quem que é tal? Ela me contou um pouco. Aí perguntou para a pessoa certa, que também já me conhecia, né? Porque eu falei em alguns dos Citem também, tive a oportunidade de apresentar. E o legal, deixa eu te contar como é que foi que essa história, que eu caí nesse tópico, né, na fono. Porque eu fui fonoaudióloga clínica por muitos anos, né? Eu acho que eu só parei de atender paciente quando eu entrei para o doutorado. Paciente, digo, paciente no meu consultório. Porque eu dava aula já, tinha um filho de 4 anos, fazia doutorado e, né, assim, trabalhava 40 horas na universidade, alguma coisa eu tinha que cortar. Então, não podia ser o filho, obviamente, nem queria. Não ia ser o doutorado, então eu tive que cortar o consultório, né? Mas foi difícil aquele momento. Mas, enfim, quando eu realizei isso de dar aula, que era uma das metas, né, na minha carreira, eu comecei a ser professora. Comecei muito antes de Santa Maria. A primeira universidade que eu dei aula foi a Univale, que é a Universidade do Vale do Itajaí, que eu tive a felicidade de visitar agora, ontem, para ser mais precisa. Que delícia, Cheguei lá, cara. Minha mãe foi lá fazer um exame audiométrico e encontrei, assim, 3 gerações de alunos que foram minhas alunas, entendeu? No mesmo lugar, de instituições diferentes. Foi um baita momento, assim, preencheu meu coração e, claro, mostrou a minha idade, né, para mim mesma. Mas, enfim, eu dei aula na Univale, fiz o doutorado. Quando eu dava aula na Univale, eu já era uma professora que circulava, assim, eu dei aula na física, dei aula na psicologia, dei aula na enfermagem, porque trabalhava com umas disciplinas que diziam respeito à comunicação e saúde. E eu sempre fui do time trabalhar em equipe, né? Sempre. E nessa época eu trabalhava mais voltada para a área da linguagem. Mas era da linguagem do adulto e do adulto que tinha AVC. E o adulto que tem AVC não tem esse problema de linguagem, né? Sim. Enfim. Então, eu já tinha essa proximidade com as outras áreas. Quando eu terminei o doutorado, o primeiro concurso que eu passei na universidade pública, que para mim era o segundo passo, porque eu queria fazer pesquisa e eu queria trabalhar com mestrado e doutorado, eu passei para o concurso da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UCSPA, que é da Santa Casa. Em indo para a Santa Casa, eu pude, de fato, entrar mais, de fato e de direito, na área hospitalar, porque na Univale eu trabalhava ainda com a parte terapêutica, mais de linguagem, tinha começado no hospital, porque também a área hospitalar estava chegando no curso de fono, assim, né, mais especificamente. E, enfim, daí comecei a trabalhar mais direto com a disfagia, né, implementando até o serviço lá em alguns dos hospitais da Santa Casa. E aí não estava contente com a condição de trabalho lá, porque era um curso em implementação, né, as coisas estavam começando. Eu, de fato, tinha esses objetivos, né, eu quero fazer pesquisa, e eu vi que lá as coisas iam acontecer, mas elas iam demorar um pouco, né? E eu sou uma pessoa, por natureza, inquieta, né? E aí tive a oportunidade de fazer o concurso para a Federal de Santa Maria, como professora visitante primeiro. Eu me exonerei do meu cargo na Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e fui para Santa Maria, que é uma universidade, assim, que eu sou muito grata, sou grata à Univale, eu comecei lá, né, e sou grata a todas as universidades por onde eu passei, mas em Santa Maria foi onde eu pude
consolidar isso de trabalhar no programa de pós-graduação, né? Orientar mestrado e doutorado, coordenar toda a coisa da disfagia no hospital. A gente implementou o serviço, ambulatório, atendimento no leito, UTI. A gente, bom, né? Me espraiei. E o legal do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria, ele é mestrado e doutorado em distúrbios da comunicação, mas ele é multidisciplinar. E aí eu comecei a ter orientando os fisioterapeutas, né? Nutricionistas. E também pela oportunidade de trabalhar com alguns professores da fisioterapia lá, com o programa pulmonar, programa de reabilitação pulmonar, que em si tem um foco multidisciplinar, por pensar reabilitação, né? Todo, desse jeito. E isso foi maravilhoso. E foi, na verdade, foi daí que o tópico hoje, digamos que é o tópico que me ocupa mais, né, em pesquisa, surgiu. E o mais legal é que as questões que a gente foi pesquisando no meu grupo de pesquisa lá, elas vieram exatamente disso, do contato com os alunos de mestrado e doutorado, com a prática com os pacientes no hospital. Ah, mas e como é que faz isso? Ah, mas a gente tem que pensar nisso. E pensar junto, né? Então, foi muito legal isso. Assim como tu diz, né? Tu estava preparando uma aula para falar e viu que a Fono tinha uma coisa ali e a gente teve a oportunidade de construir juntos, né? Essa discussão, né? Que não tem fim, que a gente está nela aí já faz bastante tempo, no mínimo mais de 10 anos, né? Isso me chamou a atenção, assim, que, sei lá, 90% dos artigos nesse tema de treino expiratório são de fonos. Seja no Brasil ou fora do Brasil, partem da fono, assim. Me chamou bastante atenção quando eu comecei a procurar, a ler. Tem bastante estudo nos AVCs também sobre esse tópico, doentes neurológicos de uma forma geral. E eu achei bem legal, assim, saber, nossa, pô, legal saber que isso aqui tá acontecendo, né? Porque é uma coisa que estava muito fora da minha visão, assim, ainda mais partindo da fono. É porque aí vem aquilo que é você pensar na fisiologia, né? No mecanismo. Então, eu acho que a fonoaudiologia, a físio e a fono, elas têm uma origem talvez parecida, né? No sentido daquilo que envolve a reabilitação. Mas eu vejo que a físio, claro, ela talvez tenha avançado mais rápido e tenha sido reconhecida e tem um reconhecimento maior. Tanto que tem gente que diz assim, é a fono, aquela que faz a fisioterapia da voz. Nossa, a gente tem que ir lá dizer, a fono faz a fonoterapia da voz, né, pessoal? Então, assim, mas por associar essa coisa à fisioterapia, né, acabou, eu acho que se colocando mais no mercado mais rapidamente, as pessoas reconhecendo. E a fono, eu acho que eu vim de um tempo que a fono prescindia de tecnologias, né? Era muito empírico, assim, era tudo muito, faz desse jeito, funcionou, né? Acho que daí que nasceu a sementinha também, o desejo de querer ser pesquisadora, né? Ah, é assim que faz, só para aqui, repete ali, sabe? E, enfim, eu acho que na medida em que a gente também foi se aproximando e vendo os instrumentos, as ferramentas, a gente foi pensando sobre elas. Não, mas só um pouquinho, mas se isso aqui faz isso, se eu fizer assim, né? E eu acho que... Eu me lembro disso com a história do Respiron, né? De fazer o Respiron virar de cabeça para baixo, que tem um artigo nosso que foi bem isso, entendeu? Tá, mas só um pouquinho, como que é isso? Faz Respiron? Aí, não faz, mas... Tudo que era fono fazia o Respiron de cabeça para baixo, como eu digo, né? Mas, então, o que acontece fazendo o Respiron desse jeito? E é bom e não é bom? E, enfim, a gente sabe todas as limitações do Respiron. Mas era o desejo genuíno de tentar ver, bom, então vamos ver como que funciona. E a gente acabou publicando esse artigo que ninguém tinha publicado, entendeu?